Olá você, muito bom dia. Estamos começando aqui pela TVC Panorama, TV Cultura Santa Catarina, mais um programa A Hora do Povo. Eu sou Adilson Cardoso e até às 11 horas e 10 minutos vamos com muitas informações para vocês, nossos telespectadores em toda a nossa região, aqui no nosso litoral norte catarinense. Um grande abraço para vocês aí nas cidades de Tijucas, Palhoça, São José, a nossa capital Florianópolis, a capital de todos os catarinenses. Obrigado pelo carinho da audiência de todos os nossos manezinhos, os nossos catarinenses, e também aqui na nossa região, né, de Balneário Camboriú e também Camboriú, aonde vocês nos assistem através do canal 11.1 da TV aberta. Se você preferir, você pode baixar o aplicativo da TVC Panorama, é rápido, leve, fácil e você vai sintonizar e, é claro, nos acompanhar toda a nossa programação em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Hoje, quinta-feira, dia 23 de abril de 2026. E, é claro, um prazer imenso. Vamos juntos até às 11h10. Abraço para você que está aí no bairro Monte Alegre, no bairro Tabuleiro, no Conde Vila Verde, aí no bairro, também lá no bairro Nova Esperança. Para você aqui de Balneário Camboriú, do bairro Pioneiros, do centro da cidade, obrigado aonde quer que você esteja. Pode ter certeza que você está em ótima companhia. Vamos dar uma olhadinha como é que está a nossa quinta-feira. Vamos com o nosso cinegrafista lá fora, esse bastante sol aqui na nossa cidade de Balneário Camboriú, céu azul, predominante o sol aqui no litoral, lá ao fundo do nosso Atlântico. E, é claro, vamos juntos com muita força positiva nessa quinta-feira de tempo bom aqui no nosso litoral catarinense. E tomara que realmente permaneça assim. Vou pedir para a nossa produção dar uma olhadinha no retorno aqui do estúdio, tá, galera? Retorno aqui do estúdio, por favor, para a gente, né, ter ver como é que vai sair, né, na TV e tudo certinho, tá certo? Por favor. Agora, 10h32, nós vamos juntos com os nossos patrocinadores, Elson Prado Cabeleireiro. É isso mesmo, para você que gosta de andar sempre elegante e na moda com o cabelo bonito, a mulher que gosta de andar sempre arrumada, tem que ir no Elson Prado Cabeleireiro, o nosso cabeleireiro, ali na rua Monte Sotara, número 319, no bairro Monte Alegre, em Camboriú. Você pode também agendar o seu horário no 4799520260. 4799520260. Elson Prado Cabeleireiro, o nosso cabeleireiro. Um grande abraço para o Elson, tá ligadinho com a gente. Hoje, aqui nos estúdios da TVC Panorama, vamos, é claro, juntos com o Dr. Felipe Becker, hoje falando sobre direito do consumidor. Deu um branco, doutor, mas é direito do consumidor. É que o doutor, ele trabalha em várias áreas de direito e essa semana já fez direito de família e, claro, hoje fazendo uma dobradinha com a gente nessa quinta-feira falando sobre direito do consumidor, substituindo aí a doutora Andiara. Aliás, melhoras, né? A doutora está um pouquinho adiantada, melhoras para a doutora, né? Com certeza está também nos acompanhando aí pelas redes sociais. Doutor Felipe Becker, obrigado por ter vindo nessa quinta-feira de tempo bom aqui no nosso litoral, aqui em Balneário Camboriú, e vamos que vamos. Bom dia, Adilson, bom dia a todos os telespectadores. É novamente um prazer estar aqui hoje, segunda vez na semana, trazendo um pouco de informação justamente sobre o direito do consumidor, né? Então vamos às perguntas que os telespectadores tiverem para mandar para nós. E você que está em casa pode participar, 3360-1101, 3360-1101 é o elo, né, que liga você aí de casa, Dr. Felipe Becker, e, é claro, vamos juntos até às 11h10. Já vamos trazendo aqui perguntas para você participar com a gente também. Bom dia, doutor. Fui numa loja, doutor, tenho crediário. Quando pedi para comprar parcelado, a atendente começou a falar em tom irônico, doutor, dizendo, né, que era melhor comprar à vista, que tinha mais desconto e tudo mais. Eu não dei muita bola para ela, acabei comprando o produto que eu queria, mas também não gostei de ir nessa loja. Eles podem fazer isso, doutor? Adilson, nesse caso, né, a gente está claramente diante de uma cobrança vexatória, né, algo que está previsto como uma prática abusiva no Código de Defesa do Consumidor e ela é vedada, né, a ser praticada pelo fornecedor, né, pelo lojista, pelo prestador de serviço. Essa questão, né, de quando existe uma dívida, de quando existe algum débito em relação ao consumidor,
Assim como qualquer pessoa que tenha um direito infringido, né, e queira buscar o socorro, né, seja do PROCON ou seja do Poder Judiciário, existem os meios legais para isso. No caso do telespectador, né, que foi até a loja e acabou sendo difamado, acabou sendo sendo desqualificado como um mal pagador, ele claramente sofreu, né, um abuso do seu direito, né, ele sofreu um dano. Inclusive, ele pode, né, pleitear, se for o caso da intenção dele, uma indenização por danos morais a partir do momento que ele consegue demonstrar que ocorreu essa situação. E é muito importante também, até inclusive ontem estava em conversa com outro cliente nosso do escritório, e ele estava trazendo a informação de que tinha uma pendência de uma cliente dele, né? Ele, no caso, é um prestador de serviço, né, do nosso município, e ele tinha uma cliente que estava devendo para ele, e realmente estava enviando o boleto e ela não queria pagar. Então, ele queria saber o que ele poderia fazer. No caso, a gente orientou, né, que os meios legais para ele cobrar através desse boleto, ele pode protestar, e ele pode também ajuizar uma ação cobrando. Assim como, né, a loja do telespectador, se era o caso dele ter esse débito, ela teria que escolher os meios legais para estar realizando essa cobrança e não, né, destratar ele na frente dos outros. Então, eles não poderiam realizar esse tipo de conduta, é uma prática vedada pelo Código do Consumidor e ele pode buscar o direito dele. Com certeza, né, doutor? Pode até processar, se for o caso, Com né? certeza. Chegar ao extremo. Vamos na participação do nosso telespectador aqui na tela do programa Hora do Povo, na manhã desta quinta-feira. Vamos ver quem está com a gente. Márcio, obrigado pela companhia. Bom dia, doutor. Qual é essa diferença, doutor, da garantia? 30 dias ou 90 dias, doutor? O que ocorre, Márcio? O Código de Defesa do Consumidor, ele classifica, né, e ele dispõe de duas modalidades de garantia, né, que são essa do 30 dias e 90 dias. A garantia dos 30 dias é para produtos não duráveis. O que é isso? Um alimento, um remédio, algo que você tem pouco prazo, né, para esse produto. Então, algo que você pode consumir de forma muito rápida, que ele vai se desfazer em pouco tempo. E a garantia dos 90 dias é para produtos... desculpa, acho que eu falei ao contrário. Os 30 dias é para produtos não duráveis, que realmente é quando o produto que vai se consumir muito rápido, né, assim como um alimento, por exemplo, que eu acabei de mencionar. E aí, os 90 dias é para os produtos duráveis, que é aqueles produtos que não se desfazem, que tem uma durabilidade maior, como, por exemplo, um equipamento eletrônico, um carro, uma moto. Esse é a garantia dos 90 dias. Uma roupa, ela está dentro da garantia dos 90 dias, um sapato, um tênis. Então, são produtos duráveis em que o consumidor ele vai ter muito mais tempo para estar utilizando. Diferentemente, né, de um alimento que você compra ali e já tem o prazo para estar consumindo ele, né, que ele vai acabar se desfazendo. Muito bem, 10 horas e 38 minutos, programa Hora do Pro, para você que está chegando agora, estamos ao vivo para todo o nosso litoral catarinense, muito obrigado pela sua companhia. Vamos aqui, tem mais perguntas para o doutor Felipe Becker hoje, fazendo direito do consumidor. Bom dia, doutor, meu nome é Eduarda, adquiri um celular, doutor, final de semana e a loja não quer emitir nota fiscal. O que eu faço, doutor? Porque eu preciso da nota fiscal se caso o celular, né, o aparelho, der algum problema, até para comprovar a garantia. No teu caso, Eduardo, inicialmente a gente tem que estabelecer, né, que a emissão de nota fiscal, ela não só vai te dar, né, a possibilidade de estar cumprindo com a garantia, eventualmente, se ele vier a dar algum defeito, mas também é uma obrigação fiscal do estabelecimento, né? Então, a não emissão de nota configura um crime tributário. A gente via muito, né, na televisão, no YouTube, antigamente, aquele quadro do Celso Russomano, onde ele ia nos estabelecimentos e acabava chamando, né, uma viatura policial, a autoridade policial, para fazer o enquadramento por não emissão de nota fiscal. E realmente, naqueles casos onde não é emitido, né, esse documento, que é de importância tanto para o consumidor quanto para a questão tributária do fornecedor, sim um crime e tem sim que ser apurado. Então, no seu caso, né, o que você pode estar fazendo para conseguir de forma mais ágil esse documento? Buscar o PROCON aqui do município ou do seu município, né, não sei onde você reside, mas para que eles possam te dar um amparo e
notificar essa empresa para emissão da nota fiscal, tá? E também é muito importante você verificar, né, a partir do momento que eles emitirem essa nota fiscal, se realmente o produto condiz com o que você adquiriu, porque lá na frente, né, você vai ter que utilizar essa nota fiscal para eventual garantia e é muito importante que ela tenha todas as informações concretas e detalhadas desse produto que você adquiriu e também, né, claro, a questão de impostos, o quanto que foi deduzido de imposto ali na compra, né, que daí é mais uma questão tributária e vai envolver também a fiscalização fiscal do município, né, em relação a esse crédito tributário que eles deveriam fazer o recolhimento. Muito bem, mais uma pergunta, doutor, antes do nosso intervalo comercial, com a participação do telespectador na tela do programa A Hora do Povo. Vamos lá ver quem está com a gente. Henri, obrigado pela companhia. Bom dia, doutor. Quebraram a janela do meu carro, doutor, no estacionamento do mercado. Eles têm que se responsabilizar, pois estão querendo que eu acione o meu seguro, doutor. De quem é essa responsabilidade, doutor? E acontece muito, né? Sim. Nesses casos de estacionamento, né, o que a gente sempre tem que verificar qual que é a conduta também do consumidor, né? Porque apesar de que o estabelecimento comercial disponibiliza, né, esse estacionamento, você tem que estar utilizando o estacionamento de forma adequada com o consumidor, com o fornecedor, né? Então você está indo no mercado e você deixa o seu carro ali para poder consumir, né, o serviço do mercado. Agora é diferente da situação em que muitas pessoas, principalmente aqui no nosso município, né, quando estava, ainda tem, né, mas quando estava no auge desse estacionamento rotativo, das poucas vagas disponibilizadas nas ruas, acabavam utilizando os estacionamentos privados para deixar seu carro o dia inteiro, ou ir para a praia, ou até mesmo para o serviço. É importante diferenciar essa situação. Então, se você foi no estabelecimento comercial, para poder comprar, né, por exemplo, no mercado, comprar alguma coisa e deixou o seu veículo no estacionamento, eles são sim responsáveis, eles têm que te indenizar e você não é obrigado a acionar o seguro. Agora, se você deixou o seu veículo lá dentro e acabou indo fazer outras coisas, eles não são obrigados. Claro que para que você chegue nesse ponto, né, de eles negativar a cobertura de indenização em virtude de você não estar utilizando serviços, muitas vezes vai ter que ter uma investigação ali para verificação de câmera, você vai ter que, se for o caso de ter realizado a compra, vai ter que apresentar nota fiscal para poder demonstrar que estava consumindo os produtos deles. Então, são casos que tem que ser analisado. Mas, via de regra, no seu caso, telespectador, você tem sim o direito e eles são obrigados a te indenizar pelo dano no seu veículo. 10 horas e 42 minutos, vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial e já voltamos com mais direito do consumidor. Hoje, especialmente, o Dr. Felipe Becker, ao vivo. É um instante só. Voltamos ao vivo, diretamente aqui dos estúdios da TVC Panorama, nesta quinta-feira de muito sol aqui no nosso litoral catarinense. Hoje, direito do consumidor, você vai ver ainda no terceiro bloco, nas matérias policiais, que a Polícia Militar de Camboriú recuperou uma moto roubada ali no bairro Tabuleiro e entregou para o seu verdadeiro dono. E também a apreensão de drogas pela Polícia Militar também na cidade de Camboriú. E para descontrair um pouquinho, né, mas... Que pena, né, que o Barra não conseguiu vencer o Corinthians. Vamos falar um pouquinho. Perdeu pelo placar mínimo, 1-0 para o Corinthians. Vai lá para São Paulo agora, né, tentar aí a reabilitação. Se empatar ou melhor, se fizer um gol lá, vai para os pênaltis para se classificar. Tem que vencer por 2 gols de diferença. Nós vamos comentar ainda no terceiro bloco. Vamos com as perguntas dos nossos telespectadores. Bom dia, doutor. Meu nome é Paulo, doutor. Fiz uma compra pela internet e já está atrasado 10 dias a entrega, doutor. Posso cancelar sem nenhum prejuízo, doutor, ou vou ter prejuízo com isso? Não, você pode sim estar cancelando, Paulo, principalmente, né, pelo fato do descumprimento do prazo de entrega. Mas também é importante a gente sempre ressaltar essa diferenciação, né, de compra na loja física e quando é realizado fora do estabelecimento comercial.
como é o caso do Paulo, né, o telespectador, em que ele comprou pela internet. Nesses casos, né, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece o direito de arrependimento. O direito de arrependimento, ele irá dispor que o consumidor que efetua a compra fora do estabelecimento físico, seja pela internet, seja por rede social, aquelas revistas antigas, né, que antigamente vinham em casa, todos esses tipos de compra que são realizados fora de uma loja física, vai ter sim o direito de ser trocado ou cancelado dentro do prazo de 7 dias, sem qualquer custo e sem qualquer existência de defeito, né? O que diferencia quando você realiza uma compra numa loja física. A loja física, ela não é obrigada a trocar o produto quando não existe algum defeito, né? Essa questão que você consegue, por exemplo, ir no shopping, comprar uma camiseta de presente ou comprar uma camiseta e depois acabar trocando, é muito mais uma prática de fidelização do cliente com a loja do que uma obrigatoriedade, porque a obrigatoriedade somente ficará determinada quando a compra é realizada fora do estabelecimento comercial, como é o caso do telespectador. Então, ele pode sim estar cancelando e não haverá custo nenhum. Ele tem que receber a restituição completa do valor que ele pagou. Muito bem, doutor Felipe, a Bia ali de Camboriú, ela está dizendo assim: doutor, me ajude, comprei uma chapinha com pouco tempo de uso, ela deu defeito e agora está na assistência para arrumar. Ela quer saber quanto tempo eles têm para devolver essa chapinha do conserto, doutor. Bom dia, Bia. O seu caso, né, a gente, vamos remeter àquela pergunta anterior da diferenciação da garantia. Essa chapinha você teria 90 dias de garantia do produto, né? Então, vamos dizer que lá no dia 89, no dia 90, ela deu problema, né, a chapinha, você vai poder sim levar ao fornecedor para ele estar fazendo o conserto. A partir do momento que você entrega esse equipamento, né, esse produto para o cumprimento da garantia no fornecedor, eles têm 30 dias para estar realizando o conserto. Então, no dia 31, você tem a possibilidade de estar pedindo ou a restituição do valor, ou a troca do equipamento, né, por outro, ou até mesmo o abatimento do valor de forma proporcional. Essa questão do abatimento, ela é um pouco diferente dependendo da situação do produto, porque muitas vezes o teu produto ele não é possível você ter essa possibilidade de abatimento. Porque, por exemplo, a função da chapinha é esquentar ela e fazer o procedimento no seu cabelo. Não tem outra função que ela iria fazer além dessas chapas que iriam esquentar. Então, quando o problema está ali, você não consegue utilizar esse produto para outra função. Então, não seria possível o abatimento. O abatimento, por exemplo, a gente conseguiria colocar na troca de um celular. O celular que deu defeito na câmera, mas você consegue utilizar todas as outras funções do celular. Então, você poderia pedir um abatimento, diferente da chapinha. No teu caso, eu te indico ou pedir a restituição do produto, ou até mesmo, né, a troca desse produto ou a restituição do valor. Mas eles têm os 30 dias para estar realizando o conserto. Após isso, você pode, daí sim, requerer o que entender melhor. Doutor Felipe, a última pergunta desse quadro. Bom dia, doutor. Fomos num bar, eu e meu esposo, e a comanda, doutor, era um papelzinho, segundo a esposa está falando aqui. Meu esposo acabou perdendo e eles, na hora de sair, eles acabaram cobrando pela comanda R$150 além do que nós consumimos. Está certo isso, doutor? A relação da comanda, né, existe muita divergência nessa situação. Via de regra, o que a gente tem como base no Código de Defesa do Consumidor é que a obrigação de cuidar do que está sendo consumido é do fornecedor. Então, eles não poderiam compelir, não poderiam onerar o consumidor a pagar pelo extravio da comanda, tá? Muitas vezes que acontece isso, né, nos estabelecimentos comerciais, eles vão ter lá, por exemplo, a taxa de R$200 por perda da comanda, fora o que consumiram. O que diz o Código do Consumidor é que isso é uma prática abusiva e você não pode ser compelido, né, a pagar. Então, eles não poderiam ter cobrado de vocês. Vocês teriam que informar para eles o que mais ou menos acabaram consumindo, né? E se eles tivessem alguma dúvida quanto à veracidade da informação de vocês, eles que teriam que ter esses dados ali no sistema ou até menos
até mesmo numa comanda que ficaria diretamente no poder deles, né, ali no balcão. Então, no seu caso, eles não poderiam ter cobrado. Muito bem, vamos agradecendo a presença do Dr. Felipe Becker nesta quinta-feira em especial. Obrigado, doutor. Já vou desejando aí um bom final de semana, porque amanhã, sexta-feira, doutor. Opa, eu que agradeço, Adilson. Obrigado novamente pela oportunidade. Obrigado por a oportunidade de estar aqui essa semana 2 vezes. Um bom final de semana a todos, a você e a toda a equipe. Sempre é um prazer receber o Dr. Felipe Becker aqui junto com a gente no programa A Hora do Povo. Vamos rapidinho ao nosso terceiro intervalo e já voltamos com as nossas notícias da polícia e também de como foi o jogo lá do Barra, que perdeu de 1-0 para a equipe do Corinthians. Já voltamos a instante só. Estamos ao vivo com o nosso programa A Hora do Povo, aqui pela TVC Panorama, TV Cultura. Olha, tem mais perguntas aqui que o nosso telespectador nos mandou e, é claro, né, o doutor Felipe Becker gentilmente também aceitou responder mais essas perguntas para nós não deixar, né, no ar aí e também na mão o nosso telespectador a respeito de direito do consumidor na manhã dessa quinta-feira. Para você que está com a gente, obrigado pela companhia. Doutor, tem uma pergunta aqui interessante. Doutor, me chamo Terezinha. Minha geladeira recém-comprada começou a vazar, doutor, a vazar água por baixo. O que eu posso fazer, doutor? Porque eu comprei faz 30 dias apenas. Terezinha, a tua questão é basicamente muito próxima da telespectadora anterior, tá? Que é em relação ao teu produto, ele tem 90 dias de garantia. Então, nesse caso, né, como está dentro dos 90 dias, você tem sim o direito de estar levando, né, no fornecedor para que ele conserte essa geladeira. É até importante ressaltar, né, a gente tem bastante questionamento em relação a esse tipo de produto. A geladeira, né, ela é um eletrodoméstico essencial, basicamente, no dia a dia de uma residência. E existe posicionamentos de que esse conserto ele deveria ocorrer no mínimo período possível ou até mesmo essa restituição imediata. Mas isso, se você acabar tendo essa informação, o que eu tenho que te esclarecer é que, assim, apesar de que existem esses posicionamentos jurisprudenciais aí pelos fóruns da nossa região, via de regra não é o que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, tá? Então, mesmo que seja um produto essencial, o fornecedor ele vai ter sim os 30 dias para estar arrumando e, infelizmente, nesse período você vai ter que ficar sem a geladeira. Mas é bom até esclarecer, porque a gente recebe muito esse questionamento, né, por ser um produto tão essencial para o lar do brasileiro. Doutor, tem uma pergunta aqui a respeito de taxa de água, doutor. Queria saber, doutor Felipe, se sou obrigado a pagar a taxa de água mesmo tendo poço artesiano em casa. É uma boa pergunta, hein, doutor? Se existe essa ligação da sua residência com o sistema de água, né? Até porque muitas vezes vem a taxa do esgoto também junto com a concessionária de água, você tem sim obrigatoriedade. Agora, se a sua residência não tem qualquer ligação com o esgoto, né? Vamos supor que seja um sítio no interior de Camboriú, onde nem passa ainda tubulação, né? Então, nesse caso, você não teria por que pagar tarifas com a concessionária de água. Tá? Agora, se você faz intermédio, né, dessa ligação no sistema hidráulico do município, você vai ter sim que estar pagando até pela questão da taxa de esgoto. Doutora, a respeito de banco agora, doutora, a consumidora, a nossa telespectadora está dizendo assim: bom dia, doutora, estou com dificuldades financeiras e preciso saber, doutor, se consigo refinanciar as contas do banco. O banco está falando e está se negando, doutora, a negociar. A questão do banco, né, a gente sempre tem bastante problema em relação aos clientes que nos procuram, porque assim, quando a gente traz uma dívida de um fornecedor menor, né, por exemplo, uma empresa da nossa região, a gente tem muito mais possibilidade de estar negociando, né, essa dívida. Então, é muito mais vantajoso, às vezes, para essa pequena empresa, conseguir fazer uma renegociação, uma negociação que se encaixe, né, no bolso do consumidor. Diferente de um banco. O banco ele vai trazer para você algumas possibilidades de negociação, mas nem sempre vai se enquadrar, né, vai se encaixar no seu bolso. E, infelizmente, ele não é obrigado a estar fazendo essa negociação. Ele pode utilizar dos meios legais para estar fazendo essa cobrança. A gente tem muito problema no escritório de nossos clientes, que existem essa cobrança judicial, às vezes por
o empréstimo, por conta de cartão de crédito, que acaba tentando fazer a negociação e aí a gente acaba não conseguindo, né, mesmo com o intermédio de outros advogados, acaba não conseguindo chegar num ponto que seja possível para o consumidor estar pagando, porque a gente está tratando de uma empresa de grande porte financeiro, então para eles essa dívida, eles não estarem recebendo de forma parcelada, eles não têm essa preocupação de precisar daquele valor, eles têm muito outros que estão pagando, então por isso que torna muito dificultoso às vezes de fazer um acordo com uma empresa de banco, né, com uma instituição financeira, mas respondendo a sua pergunta, eles não são obrigados a estar fazendo a negociação na forma que você quiser, mas se você pretende pagar esse débito, eu te recomendo, né, estar buscando até mesmo o PROCON, porque ele pode te facilitar nessa tua tratativa com a instituição financeira. Perfeito, doutor. 11 horas. Vamos lá, doutor. Tem mais uma pergunta aqui. Doutor, o meu voo foi cancelado em cima da hora sem avisar e agora eu vou ter prejuízo. Não me avisaram antecipadamente. O que eu posso fazer, doutor? Posso mover uma ação contra a companhia? Você pode sim, tá? Você pode fazer, inclusive, para pedir a restituição dos valores pagos e, dependendo da situação, né, tem que ser realizar-se uma análise de forma mais aprofundada, mas existe possibilidades que é justo, sim, uma indenização por dano moral, mas cumpre, né, destacar bem que tem que ser analisado o caso. Muitas vezes é possível, sim, uma indenização, mas muitas vezes também não. Isso vai depender da análise do juiz e do que você vai trazer de informação para ele. Mas, no seu caso, você pode, sim, pedir a restituição. Existe somente, né, algumas hipóteses que a ANAC permite, né, que realize esse cancelamento, que é quando a situação foge do controle da companhia aérea, por exemplo, condição muito drástica do tempo, né? Aí sim, dependendo da situação, pode ser que não fique configurado, né, o dever de dano pela companhia aérea, mas a restituição do valor, quando você não consegue viajar, eles têm sim que estar realizando. Doutor Felipe, uma última pergunta desse quadro ainda, doutor, sobre cobrança indevida. O banco, doutor, me enviou um boleto bem no dia do pagamento. Agora querem que eu pague com juros, inclusive, porque, segundo eles, atrasou. Sou obrigado, doutor, a pagar, porque eu não tenho culpa, né, desse boleto aí, doutor. Tem que verificar qual que é a natureza desse boleto, né? Geralmente o boleto ele é encaminhado com um prazo posterior de vencimento para até, inclusive, você ter esse tempo hábil para estar indo pagar. Mas também ninguém envia um boleto de forma automática para o consumidor. Então, às vezes, eles já tinham te comunicado que iam enviar esse boleto e talvez só chegou de forma tardia na tua casa. Tá? Mas, via de regra, se você recebeu esse boleto com vencimento por o dia, por exemplo, de hoje, não existe juros se ele está dentro do vencimento. Tá? Agora, se for a situação, por exemplo, de você tinha um débito, ele venceu aquele débito no dia 13, por exemplo, e aí agora eles te encaminharam um novo boleto para poder pagar daquele débito que venceu dia 13. Aí sim, dentro desse boleto pode ocorrer os juros, pode ocorrer essa correção, em virtude de que trata-se de um boleto já vencido e somente emitir um novo para pagamento. Doutor, a Clarice aqui do bairro das Nações, doutor, está falando assim, a mãe enviou aqui no PV do Adilson Cardoso. Doutora, eu vou mover uma ação contra o meu ex-esposo por pensão alimentícia, que acaba sendo também, né, um direito dela. Eu preciso pagar também, além do advogado, preciso pagar também alguma coisa para o juiz? É claro que não, né, doutor? Depende da situação, Adilson. O acesso à justiça, existe duas modalidades quando a gente fala na esfera civil, né? Existe o juizado especial, que aí é até 40 salários mínimos, onde você não tem custas e também não terá honorários sucumbenciais, que é quando a pessoa perde e que deveria pagar para o advogado da outra parte. Mas, como a gente está falando, né, no caso da telespectadora, numa ação de família, numa ação que é de pensão alimentícia, ela não se enquadra no juizado especial, somente no juízo comum. E nesse caso, dependendo da situação, ela terá sim que pagar as custas processuais. Mas vai também da análise, né, através de um advogado de sua confiança,
que você ingressará com essa ação, de analisar a tua situação financeira e ver se é caso de você conseguir a justiça gratuita. A justiça gratuita, ela está lá prevista no Código do Processo Civil, no artigo 98 e seguintes ali, e até mesmo na Constituição Federal, de que as pessoas hipossuficientes economicamente terão o acesso à justiça independente de pagamento dessas custas, tá? Mas aí tem que ser verificada a tua situação financeira e vai depender do juiz aceitar, né, deferir essa justiça gratuita ou não. Muito bem, 11 horas e 4 minutos, doutor Felipe Becker hoje junto com a gente aqui no programa Hora do Povo, falando sobre direito do consumidor. Eu vou pedir para o doutor ficar um pouquinho aqui para a gente finalizar o programa juntos, né? Hoje, em especial, porque nós vamos falar sobre notícias da polícia nas últimas 24 horas e o que aconteceu também durante essa semana, porque a Polícia Militar de Camboriú acabou recuperando uma motocicleta furtada. Isso aconteceu ali no bairro Tabuleiro, em Camboriú. O 12º Batalhão e policiais, militares, acabaram encontrando essa motocicleta abandonada, uma CG 160 Titan vermelha. Parabéns aos policiais que acabaram aí encontrando ela abandonada, né? Não foi encontrado o autor, né, do roubo. Menos mal, digamos assim, que encontraram e vão entregar para o proprietário verdadeiro, né? Essa motocicleta encontrada ali no terreno baldio, no bairro Tabuleiro, ali em Camboriú. E também policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar, sediado aqui em Balneário Camboriú, também na cidade de Camboriú, acabaram apreendendo 4 quilos de maconha, na tela inclusive. Parabéns também aos policiais que estiveram nessa ocorrência, né? Foi totalizado ali a apreensão de 4 quilos, 280 gramas de maconha, também no bairro Tabuleiro. Aliás, voltou a ação da bandidagem, né, com essas ocorrências aí de apreensão de drogas na cidade de Camboriú, não só na cidade de Camboriú, porque também aqui em Balneário Camboriú, mas a polícia está muito em cima e atento, né, para que isso não aconteça. Caíram do cavalo, caíram também com as drogas. 11h06, vamos falar então, para fechar, né, vamos falar sobre o Barra, né? O time do Barra, que fez uma grande festa ali na ressacada no estádio do Avaí. 14 mil torcedores estiveram presentes nesse jogo, que o Barra acabou perdendo pelo placar mínimo de 1-0 para a forte equipe do Corinthians. E agora lá em Itaquera, olha só a festa maravilhosa que fizeram na ressacada. Fogos, ou seja, uma partida, até vou falar com o doutor, uma partida digna de realmente um time de Série A, doutor. E o Barra, né, crescendo, está apenas aí 13, 14 anos de fundação. Foi um baita espetáculo, né, doutor? Foi, tava muito bonito, né? Foi um jogão, né? Porra, infelizmente não chegamos no resultado que a gente queria, né? Para a equipe do Barra, né? Nosso time aqui do município, mas se Deus quiser, aí no próximo jogo vai conseguir recuperar. Com certeza, o Barra, um time novo ainda, tem muito pela frente, tem o jogo de volta agora lá em São Paulo, no estádio do Corinthians, e pode com certeza reverter esse placar. É difícil? Claro que é difícil, né? O Corinthians é uma das melhores equipes do Brasil, mas dá para vencer aí também fora. Como o Corinthians veio aqui e venceu em Florianópolis, o Barra pode ir lá também e aprontar. Vamos torcer para que isso aconteça. Só uma curiosidade, tem um jogador do Corinthians ali que ganha R$700 mil, estavam comentando os comentaristas, doutor, que esses R$700 mil dá para pagar toda a folha do Barra, mas isso não entra em campo, e o que entra em campo são os jogadores, e dá para ir lá sim e ganhar. 11 horas e 8 minutos, vamos finalizando, agradecendo mais uma vez a presença do Dr. Felipe Becker, obrigado por ter vindo nessa quinta-feira. Está chegando Fábio Ismânia e o muito mais. Depois, é claro, você fica bem informado com as notícias locais, estaduais e nacionais com Saul Carvalho no TVC News. Valeu, gente, abraço e até amanhã.